Você já se sentiu como se um idol de K-pop fosse seu amigo? Como se de alguma forma vocês tivessem uma conexão real, mesmo sem nunca terem se visto na vida? Pois é, isso tem nome. Se chama relação parasocial. E no K-pop, essas relações ganham uma intensidade única. Mas o que acontece quando essa conexão começa a passar dos limites? Hoje, a gente vai falar sobre relações parasociais e sobre como a indústria incentiva esse tipo de relação. Bora? Oi, seja bem-vindo! Eu sou a Bruna e esse é o terceiro vídeo de uma série que eu tô fazendo sobre K-pop. Se não viu os outros, vai lá e depois volta aqui que eu prometo que tudo vai fazer muito mais sentido. Bom, eu já te expliquei sobre como o K-pop funciona, sobre como os idols são fabricados e como a indústria pode ser cruel com eles. Mas e quando os fãs, aqueles que deveriam apoiar os artistas, também viram de costas pra eles? Tudo em prol do amor e da admiração que sentem, ou do dinheiro que gastam por vontade própria. Eu não vim aqui dizer que ser fã é algo errado ou coisa do tipo. Mas a real é que quando a sua vida vira o seu ídolo, isso pode sim ser muito prejudicial. E, como eu disse, isso tem nome. É relação parasocial. Essa relação se forma quando o fã desenvolve um vínculo emocional com alguém que na prática não conhece. É o amor unilateral, onde o fã acredita que tem uma conexão profunda com o idol, que na maioria das vezes sequer sabe da existência desse fã. Ou pelo menos, não de uma forma pessoal. O problema é que, quando isso acontece, o fã acaba se colocando em uma posição de dependência emocional, onde a felicidade e o bem-estar estão atrelados à vida e os movimentos desse idol. Admirar um artista, por exemplo, é se encantar com o que ele produz. Idealizar, por outro lado, é projetar sobre ele o meu desejo de como eu gostaria que ele fosse, a partir da minha própria constituição psíquica. Isso cria uma expectativa que é impossível de ser atendida, o que leva à frustração e até ao sofrimento quando o idol não responde ou age dessa maneira esperada. Tati, que é professora e fã de K-pop, concorda que essas expectativas podem sim ser prejudiciais. Talvez a gente tenha outros desejos, mas a gente tem o desejo de possuir, domar e dominar o idol. Então a gente espera, por exemplo, que eles tomem determinadas posições políticas, a gente espera que eles falem sobre determinados temas sociais, a gente lê nas falas deles posições políticas, sociais, econômicas, a gente se decepciona quando eles não falam aquilo que eles nunca prometeram que eles iam falar, e por aí vai. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente, por essa sensação de proximidade, se sente cada vez mais no direito de cobrar umas pessoas que não têm nada a ver comigo. E tem outro ponto também, o capitalismo. E a indústria do K-pop explora muito essa relação, não só com os fãs, mas com a ideia de posse que ele cria. Ao comprar álbuns, merches, fazer parte de fã-clubes, o fã se sente parte integrante do mundo do idol. Isso alimenta a ideia de que ao gastar dinheiro, ele tem algum tipo de direito sobre artistas. Nas redes sociais, os fandoms ao redor do mundo tendem a dizer que essa relação é exclusividade dos fãs asiáticos, mas a Tati vê para um outro lado. E a gente, por muito tempo, aqui no Ocidente, agiu como se essa fosse uma exclusividade das fãs coreanas, né? De se sentirem donas deles. E, de fato, o fandom coreano tem essa característica de se sentir dono dos idols, né? Até pelo dinheiro que elas investem. Sim. Porque eu não sei se a gente tem noção do volume. E eu, às vezes, me pergunto se eu gastasse a quantidade de dinheiro que eu vejo elas gastarem, se eu não me sentiria dona de algo também. De verdade, assim, eu não tenho essa resposta pra você, muito honestamente. Eu sei que elas gastam porque elas querem, mas se eu gastasse, sei lá, 6 mil reais por mês, 8 mil reais por mês com K-pop, eu não sei se eu não ia achar que eu tinha direito de pedir coisas, né? Não sei mesmo. As redes sociais incentivam muito essas relações, criando uma sensação de proximidade constante. Hoje, os idols estão acessíveis 24 horas por dia. A qualquer momento é possível ver algo novo, uma live, uma foto, um photoshoot, uma música, um cover. A quantidade de conteúdo sendo gerada constantemente faz com que esse fã sinta como se estivesse vivendo o dia a dia do idol. A Giovanna, que é jornalista pesquisadora e fã de K-pop, acredita que esse consumo excessivo pode ser prejudicial para os fãs ocidentais, que a gente não vive no mesmo fuso horário que os idols, e que pode sim se tornar uma cobrança. Ainda mais essa questão do fuso horário que a gente tem com a Coreia, porque tudo é muito lançado no horário de lá, e a gente escuta que a música sai aqui 1 da manhã, né? E lá é 1 da tarde. Então é muito esse medo de que, meu Deus, eu vou perder, eu preciso assistir. E eu acho que é um pouco prejudicial, porque você cria também um hábito, né, de eu tenho que estar sempre assistindo os MVs, eu tenho que sempre escutar os lançamentos na hora que sai. Então, acho que talvez tenha esse lado mais prejudicial para quem tem muita ansiedade também, né? Esse acesso contínuo cria a sensação de uma conexão íntima, de estar quase lado a lado com a pessoa que a gente admira. Mas essa proximidade é, na verdade, construída e manipulada pela indústria. É uma ilusão que as redes sociais ajudam a difundir. O idol está sempre na sua timeline, sempre interagindo de alguma forma, sempre presente. Mas o quanto disso é genuíno e o quanto é parte de uma estratégia para manter o fã engajado? Cada vez mais, as chamadas celebridades
expõem seus cotidianos nas redes sociais, o que leva muitas pessoas a terem a falsa sensação de que foram convidadas a participar da vida desses artistas. Qualquer tipo de interação, que na maioria das vezes é realizada por uma equipe de assessoria digital, pode gerar a ilusão de que toda a libido voltada para o artista está sendo reconhecida e validada. Além disso, tem aplicativos como o Bubble, que exemplificam bem isso. O Bubble é uma plataforma onde os fãs podem pagar uma assinatura para receber mensagem desses idols. A ideia é que você possa interagir com eles, mas a realidade é que não há garantia alguma dessa interação. Ou seja, mesmo quando você consiga responder, a probabilidade de sua resposta ser lida pelo idol é mínima. O que parece uma conversa pessoal, na verdade, não passa de mais uma simulação de intimidade. Ah, isso afeta também os idols, tá? E não apenas o fã que vive por ele. Um efeito colateral dessa relação é o surgimento das sasengs. O termo saseng se refere àqueles fãs que ultrapassam todos os limites de privacidade e do respeito. 저 전화 발소리 약간 기분 나빠. 약간 소름 돋는데? 공포 영화. Eles se tornam obcecados de uma forma que vai além da relação saudável. São aqueles que se infiltram na vida pessoal dos idols, que invadem a privacidade deles, que fazem de tudo para estar por perto, mesmo que isso signifique desrespeitar o espaço e o direito do outro. A Dani mora lá na Coreia e falou um pouco sobre. Sim, existe essas senhas e tudo, só que eu acho que uma coisa que talvez as pessoas não saibam tanto é a diferença entre saseng e fansite, e que também na Coreia as sasengs são mal vistas. Fansite, sim, fansite é bem visto e eu acho tranquilo. Fansite é uma pessoa, né, que vai só nos schedules públicos, e aí a saseng é o que vai em lugares que não deveriam estar, né, que não é realmente só aparições públicas e não sei o que lá, e tipo, em momentos privados também tá ali invadindo a privacidade deles, aí é outra questão. E aí aqui também elas não são, igual eu falei, elas não são bem vistas, né, tipo, tem uma passada de pano, né, existe uma passada de pano, mas não é algo que tipo, nossa, sabe, enfim, que legal que você é assim. Esses fãs não veem o idol como uma pessoa, mas como uma figura que deve ser acessada o tempo todo. Eles se sentem no direito de saber tudo sobre a vida do idol, e muitas vezes fazem isso de forma perigosa e ilegal. Em 2024, Lanjun do NCT revelou no aplicativo Bubble que estava recebendo umas mensagens bem abusivas de uma saseng no seu número pessoal. A pessoa acusava de ostentar demais, namorar livremente e dizia que os idols de hoje são preguiçosos e sem paixão, sugerindo que eles deveriam perder o acesso ao celular. O resultado disso? Ondas de hates massivas para o Lanjun, e o idol entrou em hiatus logo em seguida. Se uma coisa está ligada à outra, nunca vamos saber, mas uma coisa é certa: essas fãs têm poder na indústria e sobre os idols. Outro exemplo claro desse poder destrutivo é o caso do Seunghan, ex-integrante do Rise, que foi afastado e expulso do grupo após pressão dos próprios fãs. O motivo foi o vazamento de fotos antigas tiradas antes do debut, em que ele aparece fumando e deitado com uma garota. Mesmo sendo algo pessoal e do passado, a cobrança foi intensa. Muitos fãs falavam que ele manchou a imagem do grupo. Seunghan ficou afastado por 10 meses, e quando seu retorno foi anunciado, uma nova onda de hate massivo tomou conta das redes. A SM, empresa responsável pelo artista, recebeu coroas de flores. Sim, iguais às usadas em velórios. Apenas 2 dias depois, ele publicou uma carta escrita à mão no Reversed, anunciando sua saída definitiva do Rise, pedindo perdão por todo o mal que causou ao grupo. O mal tem uma vida pessoal. Essa reação mostra como a relação parasocial pode virar controle. O idol deixa de ser uma pessoa e vira um ideal a ser mantido. A Dani viu toda essa movimentação ao vivo lá na Coreia e contou um pouco mais sobre. Foi um engajamento gigante, né? Tipo, uma união de fãs gigante, pena que pra coisa errada, sabe? Eu não fui pra SM, mas tipo, eu seguia uma coreana que ela tava fazendo protestos a favor, né, do Seunghan, e as pessoas estavam participando, mas infelizmente, né, tipo, foi muito menor do que o outro lado, porque de fato é um absurdo você pensar que, tipo, aquelas flores são muito, muito caras. E elas mandaram milhares, tipo assim, muitas. E, tipo, a SM deixar isso na frente Isso é, acontecer, tipo, né? bizarro. Isso é bizarro. Tipo, realmente, a SM abaixou a cabeça pra elas e falou assim, vamos fazer o que vocês quiserem. Porque, tipo, era muito fácil eles terem lidado com isso melhor.
em diversos momentos, inclusive não deixando o hiatus do menino durar tantos meses quanto durou, né? Se tivesse durado 2 meses, isso nunca teria acontecido. A indústria alimenta tudo isso. Os idols são vendidos como produtos perfeitos. E muitos fãs acabam acreditando que têm direito sobre toda essa perfeição. Quando se consome esse tipo de imagem o tempo todo, fica mais fácil esquecer que por trás da performance existe uma pessoa real, com limites, sentimentos e vida privada. E é justamente aí que mora o perigo, quando a admiração se torna em exigência e o carinho vira cobrança. Mas calma, apesar de termos falado bastante sobre o lado mais problemático das relações parasociais e da indústria do K-pop, no próximo vídeo a gente vai mudar todo esse foco. A gente vai falar sobre o que há de bonito em ser fã, sobre a força dos fandoms e como essa experiência também pode ser muito leve e divertida. Te espero lá?